Em março de 2026, uma mulher embarcou numa jornada física e emocional imensa. Uhum. Ela cruzou centenas de quilômetros, saindo lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com destino a Cuiabá, no Mato Grosso, e o motivo dessa viagem não era assinar um contrato milionário, sabe? Sim, não era negócios. Não era turismo, não era uma mudança de vida. Essa mulher viajou apenas para sentar na plateia e aplaudir de pé uma amiga de infância que estava, tipo, prestes a vestir um fardão centenário e entrar pra história. Nossa, que imagem forte. É, né? E é exatamente com essa imagem de pura lealdade que a gente abre a nossa imersão de hoje. A gente vai explorar a intersecção lindíssima entre a consagração literária, as águas super profundas da psicanálise e o poder duradouro daquelas amizades que começam na juventude e existem ao teste implacável do tempo. É um ponto de partida maravilhoso. Porque a imagem tradicional que a gente tem do sucesso intelectual ou mesmo da produção acadêmica é frequentemente aquela do gênio isolado, né? Exato, o lobo solitário. Isso, uma figura solitária, trancada numa biblioteca, totalmente desconectada do mundo exterior. Mas o conjunto de fontes que a gente está analisando hoje destrói esse mito romântico por completo. Destrói mesmo. A gente tem em mãos teses acadêmicas densas da PUC de São Paulo, reportagens jornalísticas locais, um material clínico de um site de psicologia e, amarrando tudo isso, uma mensagem pessoal profundamente emocionante. E o que todos esses materiais nos dizem em uníssono é que o conhecimento e a cura são, na verdade, processos relacionais. Processos que dependem do outro, né? Totalmente. Eles dependem do afeto, da escuta e da coletividade. E o evento que âncora toda essa nossa discussão é histórico por diversos motivos. Ocorreu no dia 13 de março de 2026. Uma data marcante. Muito. A escritora, psicanalista e pesquisadora Maria de Lourdes Turbino toma posse na Academia Mato Grossense de Letras, a famosa AML. Ela passa a ocupar a cadeira de número 20. Que tem como patrono o José Estevão Correia, certo? Isso mesmo. E que era ocupada pelo saudoso Benedito Pereira do Nascimento. Mas sabe o que chama a atenção imediatamente quando a gente lê os recortes das notícias? O quê? O enorme impacto institucional dessa posse. Com a entrada da Maria Turbino, a academia atinge a marca impressionante de 40% de participação feminina. Uau, 40%. Sim, para ser exato, são 16 mulheres ocupando 40 cadeiras. Nossa, e o impacto disso não poderia ser maior. Se a gente colocar esse número em perspectiva histórica e institucional, é um índice de representatividade feminina que supera até mesmo a Academia Brasileira de Letras. Pois é, supera a ABL. A AML, que fica sediada na belíssima Casa Barão de Melgaço. Aquele marco histórico incrível no centro de Cuiabá. Exato. Ela se consolida como uma vanguarda nacional nesse aspecto. A própria Maria Turbino, ao comentar a sua eleição para a cadeira 20, fez questão de destacar que sempre acreditou firmemente no trabalho coletivo. E na importância vital da participação feminina em todas as esferas de poder e decisão da sociedade. Tipo, não se trata apenas de preencher uma cota, sabe? Sim, é sobre trazer uma vivência. É sobre trazer uma perspectiva fundamental que historicamente foi silenciada nesses espaços de consagração literária. Certo, vamos destrinchar isso, porque é exatamente aqui que a formalidade da academia se encontra com a emoção crua e verdadeira da vida real, né? Com certeza. Se a gente pensar no propósito de uma academia de letras, ela serve, por definição, para imortalizar as palavras. As obras, os autores, os discursos passam a pertencer a essas cadeiras centenárias e à história oficial de um Estado. Um legado de papel e tinta. Exatamente. Mas o que as nossas fontes mostram, através daquela mensagem pessoal que eu mencionei no início, é que existe um outro tipo de imortalidade correndo em paralelo aí. A imortalidade dos afetos. Isso, a imortalidade dos laços afetivos. Para prestigiar esse momento ímpar na vida da nova imortal, quem estava lá, firme e forte na primeira fileira, era sua amiga de infância. A Maria Aparecida Câmara Martins Morente. A nossa querida Preta. E a fonte que temos traz uma mensagem direta que diz literalmente que estar ali em Cuiabá para participar desse evento era motivo de muita honra.
Uma honra imensa. E servia para relembrar uma história linda que começou lá atrás, em Bataguaço. E que perdura para todo sempre, né? Sim, coroada com louvor e gratidão. A viagem de Campo Grande até Cuiabá foi só para comemorar esse momento mágico. Duas amigas inseparáveis quando adolescentes e que continuam inseparáveis no coração. Esse é, sem dúvida, o coração pulsante da nossa imersão de hoje. A presença da preta é a materialização de tudo que a autora defende na teoria dela. É a teoria virando prática. Exato. A longa viagem é descrita como um ato de louvor e gratidão, como você disse. É a prova viva de que o apoio feminino coletivo não é apenas um conceito acadêmico bonito para ser citado em discursos pomposos. Não mesmo. É uma prática diária de sustentação emocional. E, cara, é preciso ter uma empatia gigantesca, uma capacidade muito profunda de conexão humana para cultivar e manter uma amizade dessas por tantas décadas. Com certeza, não é para qualquer um. O que, honestamente, nos ajuda a entender perfeitamente como a mente dessa nova imortal funciona no âmbito profissional. Alguém que valoriza as relações dessa forma só poderia ter uma carreira dedicada a escutar o outro, sabe? Uma escuta ativa e acolhedora. Isso. Entre as obras que pavimentaram o caminho para que a Maria Turbino garantisse o seu assento na academia, está o seu livro publicado pela editora Escuta no ano de 2022. Um trabalho muito denso. Muito. O livro se chama Dor e Luto na Histeria Feminina e ele é fruto direto da tese de doutorado dela na PUC de São Paulo. E só o título já carrega um peso enorme, né? Um peso histórico e clínico gigantesco. Neste trabalho, a autora realiza uma investigação muito rigorosa sobre a neurose histérica, os estados depressivos crônicos e a extrema dificuldade que muitas mulheres enfrentam ao lidar com perdas amorosas. Mas ela não faz isso apenas no campo das ideias abstratas, sabe? Ela traz a realidade. Sim, ela traz para a luz casos clínicos reais do próprio consultório dela, mulheres que ela nomeia de Terezinha, Melinda e Olga. Esses nomes ficam na cabeça da gente. Ficam, e é através da narrativa do sofrimento dessas três pacientes que a gente observa um dos mecanismos mais complexos da psicanálise freudiana, que é a somatização. A dor que vira sintoma físico, né? Isso. Como uma dor emocional que não é elaborada, que não é falada, que é silenciada, acaba sendo convertida em um sintoma físico no corpo. Olha, eu confesso que ao ler sobre essas pacientes no material, a angústia delas é quase palpável. A dinâmica de cada uma é diferente, mas o sofrimento é um fio condutor ali. Totalmente. Cada uma reage de um jeito. A Terezinha, por exemplo, é descrita como alguém que buscava desesperadamente preencher um vazio interno insuportável, engatando em relacionamentos fugazes. Um atrás do outro. Exato. Já a Melinda, ela operava no extremo oposto, né? Ela se isolava completamente. Mantinha todo mundo longe. Isso, mantinha os homens a uma distância virtual, inatingível, garantindo que o desejo dela permanecesse eternamente insatisfeito. E tudo isso por puro medo da rejeição. É um mecanismo de defesa fortíssimo. E o caso da Olga talvez seja o mais visual para quem está acompanhando a gente. O sofrimento brutal dela, após o fim de um casamento que durou 20 anos, não ficou apenas na tristeza mental. Não, o corpo gritou. Transformou-se em dores físicas insuportáveis, formigamentos pelo corpo, enxaquecas paralisantes. Exato. E para entender a mecânica por trás disso, a gente precisou olhar para como a mente processa traumas que são, digamos, indizíveis. Aquilo que não dá para colocar em palavras. Isso. A psicanálise nos mostra que a energia psíquica, a angústia da separação e o sentimento profundo de abandono não evaporam simplesmente porque a pessoa tenta ignorar eles. Não some num passe de mágica. Não somem. Se essa energia não encontra uma via de expressão verbal ou emocional adequada, se o luto não é vivenciado de fato, o aparelho psíquico desvia essa carga para o corpo físico. É a famosa somatização. É a isso que chamamos de somatização. A Olga não estava inventando as dores de cabeça. O cérebro dela estava literalmente convertendo a dor do abandono numa inervação somática, porque lidar com a dor física era, paradoxalmente, mais tolerável do que encarar a aniquilação da identidade emocional dela. Nossa, mais tolerável do que encarar a dor mental. Sim,
E aqui entra a crítica mais contundente do trabalho da Maria Turbino. Ela desconstrói aquela visão social super arcaica de que a feminilidade estaria obrigatoriamente atrelada à maternidade ou ao casamento. Então, o que isso tudo significa na prática, né? Para quem está ouvindo a gente visualizar isso. As fontes sugerem uma analogia com uma panela de pressão, e eu acho genial. É uma metáfora perfeita. Vamos elevar isso para entender a termodinâmica da coisa. Pensa na sociedade e nas suas expectativas rígidas, como a tampa pesada de uma panela de pressão completamente parafusada. Aquela pressão constante. Isso. A sociedade diz para a mulher, tipo, você precisa ser a esposa perfeita, a mãe abnegada, não pode errar, não pode falhar. Essa é a tampa. Fechando tudo. E o calor do fogão, embaixo dessa panela, são os traumas, as perdas amorosas, os desejos reprimidos e a dor emocional. Fervendo lá dentro. O vapor gerado lá dentro precisa sair de algum jeito. Se não houver uma válvula de escape segura, como a terapia, o acolhimento ou a arte, a energia não desaparece. Ela se volta contra a própria panela. O vapor força o metal até deformar. Exato. A panela explode para dentro. Esse amassar do metal é exatamente o que a autora descreve como a manifestação da alergia na pele, ou a depressão paralisante, ou a enxaqueca crônica da Olga. O que é fascinante aqui é a dimensão histórica que essa tese alcança. A sua analogia ilustra isso perfeitamente, viu? Fica bem visual, né? Muito. A Maria Turbino não está apenas sentada em uma poltrona de consultório diagnosticando doenças isoladas de indivíduos que, tiveram azar na vida. Não é sobre azar. Longe disso. Ela está mapeando o resultado de um fardo histórico coletivo. Ao longo dos séculos, a mulher foi condicionada a acreditar que o seu valor e a sua existência residiam quase que exclusivamente no espaço doméstico. O papel da esposa, da mãe. Exato. Portanto, quando uma paciente como a Olga vê o fim do seu casamento de 2 décadas, ela não perde apenas a companhia de um marido. Ela perde muito mais. Ela perde a sua bússola. Ela perde a estrutura central da identidade dela, que foi socialmente construída em torno daquilo. A autora argumenta brilhantemente que a ausência de um luto adequado para essa perda colossal cria prisões invisíveis, sabe? Nossa, prisões invisíveis. Onde a mulher adoece porque ela simplesmente não sabe quem ela é fora daquela estrutura. E isso levanta a grande pergunta, né? A questão central que fica martelando na nossa cabeça enquanto a gente lê essas fontes. Como sair disso? É isso. Como se escapa dessa prisão? Como se abre a válvula dessa panela de pressão sem se queimar e sem destruir o que está em volta? E aí é que a pesquisa da psicanalista dá uma guinada espetacular na sua obra seguinte. Uma transição maravilhosa. Em 2025, ela publica o seu segundo livro, Elis Regina, Arte e Brasilidade, uma perspectiva psicanalítica. Um título forte também. É uma transição brilhante de tema, que parece diferente à primeira vista, tipo, sair de histeria para música popular, mas que no fundo fala sobre a mesmíssima coisa. É a peça que faltava no quebra-cabeça, não acha? Sem dúvida. Porque se no primeiro livro ela nos apresentou o diagnóstico, o peso, a dor e a paralisação causadas pela repressão e pelo luto não elaborado, nesse segundo livro ela nos apresenta o antídoto. A cura. Isso. Ela se aprofunda em um dos conceitos mais ricos da psicanálise freudiana, que é a sublimação. E o que seria a sublimação, em termos práticos? A sublimação é um mecanismo de defesa do ego, mas ao contrário da repressão ou da negação, é um mecanismo altamente produtivo e saudável, sabe? Não é jogar sujeira para debaixo do tapete. Não mesmo. É a rara capacidade do ser humano de pegar uma energia pulsional agressiva, uma energia gerada por dor, destrutiva, traumas, miséria ou conflitos internos e canalizar isso. Redirecionar. Exato. É a reorientação dessa energia bruta para a criação de algo culturalmente valioso, algo que não apenas alivia o indivíduo, mas beneficia e eleva toda a sociedade. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente olha detalhadamente para a biografia da Elis Regina apresentada no livro, a gente vê o arquétipo perfeito dessa transformação, né? A personificação da sublimação. Total.
A gente está falando de uma menina que nasceu e cresceu numa infância de muita pobreza, lá no bairro dos Navegantes, em Porto Alegre. Uma realidade bem dura. Uma criança que, aos 7 anos de idade, travou de puro nervosismo ao tentar cantar na Rádio Farroupilha. Mas aí o tempo passa e ela se torna a nossa eterna Pimentinha. Uma figura vulcânica no palco. Mas peraí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Manda. A vida pessoal da Elis era notoriamente caótica. Ela teve casamentos super conturbados, tipo o relacionamento tempestuoso com o Ronaldo Boscoli, Que foi bem intenso e complicado, sim. e ela lidava com inseguranças imensas. Então a pergunta é, a sublimação não funcionou para ela? A arte era uma pílula mágica que falhou na vida privada? Essa é uma provocação excelente. É fundamental para quem está ouvindo a gente entender a teoria. A resposta direta é não. A sublimação não é uma pílula mágica. Não resolve tudo. E ela não apaga a neurose ou o trauma da vida privada. A Elis Regina enfrentava os exatos mesmos medos de abandono, as mesmas angústias e pressões de inadequação que afligiam a Terezinha, a Melinda e a Olga lá no consultório. Entendi. A dor era a mesma. Sim. A grande diferença, o que a Maria Turbino aponta de forma genial, é que a Elis possuía uma válvula de escape magistral, o palco. O palco. O palco não era apenas o local de trabalho de Elis Regina. O palco era o divã analítico dela. Era o espaço onde ela pegava toda aquela energia caótica que ameaçava destruir a vida pessoal dela e transformava em performance pura. Nossa, isso é muito profundo. Enquanto a Olga somatizava o abandono em enxaquecas paralisantes, a Elis Regina sublimava o medo do abandono, cantando com uma intensidade que rasgava a alma de quem ouvia. Cara, isso faz todo sentido. Ela não estava imune à dor. Ela apenas encontrou o conduíte perfeito para escoar o vapor daquela panela de pressão. Exatamente. Ela pegava cada fratura psicológica, cada crítica da imprensa que a machucava, e devolvia isso em forma de uma interpretação avassaladora. Quando ela abria os braços cantando sucessos como Arrastão, ela estava literalmente processando a própria dor em tempo real. Em frente a milhares de pessoas. Ela não fugia do luto. Ela cantava o luto. Perfeitamente colocado, e a gente não pode esquecer do cenário histórico em que isso ocorria, né? O que torna a sublimação dela ainda mais grandiosa. O peso da época. Grande parte do auge criativo da Elis aconteceu em plena ditadura militar brasileira. As fontes analisam muito bem como ela precisou lidar com a censura, o medo real de retaliação política e o peso daquele período brutalmente sombrio para o país. E como ela respondeu a isso? Ela pega todo esse pavor coletivo e se torna a voz do hino da anistia com a música O Bêbado e a Equilibrista. A teoria da Maria Turbino valida o poder supremo da arte ali. A dor virando legado. A dor da Elis deixou de ser apenas um sintoma paralisante e se transformou em um marco histórico. Ela cedia sua dor no palco, sim, mas ao fazer isso, ela entregava catarse e beleza para um Brasil inteiro que estava sofrendo e sufocado. É impressionante. E essa capacidade de transmutar dor em cura é algo que a Maria Turbino não apenas pesquisa nessas figuras icônicas do passado literário musical, mas que ela pratica ativamente no chão que a gente pisa hoje, sabe? No dia a dia é clínico. Isso nos leva diretamente para a realidade palpável e atual lá em Mato Grosso. As nossas fontes detalham que, embora a psicanalista seja mineira de nascimento, natural lá da cidade de Estiva, ela já dedicou mais de 50 anos da sua vida ao estado de Mato Grosso. É uma vida inteira dedicada à região. 50 anos não apenas escrevendo teorias super sofisticadas para a academia, mas atuando de verdade nas trincheiras do sofrimento mental contemporâneo. Exatamente, o legado prático e clínico dela é robusto e muito contínuo. Ao analisarmos o site profissional da Nova Imortal, a gente vê o detalhamento de uma atuação na linha de frente clínica. Ela não ficou só na teoria. De jeito nenhum. Ela não se isolou na Torre de Marfim acadêmica. Ela atende pacientes todos os dias que chegam lidando com as mais diversas formas de angústia moderna. Como que, por exemplo? Estados depressivos profundos, lutos arrastados que não foram elaborados, crises de ansiedade severa, além de atuar em frentes como a orientação vocacional. Tudo que a gente está vendo crescer tanto hoje em dia, né? Pois é.
E as fontes citam um foco muito interessante no tratamento da glossofobia. Glossofobia, que é o medo de falar em público. Isso, aquele medo irracional e paralisante de se expor, de falar para uma audiência. Ela utiliza o método psicanalítico como uma ferramenta prática e diária de transformação e destravamento humano para essas pessoas. E é impossível não conectar toda essa trajetória de dedicação com quem está acompanhando a nossa análise agora. A relevância prática para quem nos ouve. Sim. Alguém pode se perguntar, por que se importar com os detalhes técnicos de uma cerimônia de posse na Academia de Letras de Mato Grosso? É uma pergunta justa. E a resposta está justamente nessa prática diária, porque a matéria-prima do trabalho da Maria Turbino é a essência da nossa vida cotidiana. Todos nós, inevitavelmente, enfrentamos os nossos lutos. Sem exceção. Todos nós sentimos ansiedade frente às cobranças e medos paralisantes de não sermos suficientes para as demandas do mundo. Todos nós temos a nossa própria panela de pressão que ameaça explodir para dentro a qualquer momento. Com certeza. O trabalho clínico e literário dela serve como um lembrete estrondoso de que o sofrimento humano é uma experiência universal. Ninguém está imune. Ninguém. Mas que procurar ajuda e buscar formas de transformar essa dor em algo que nos fortaleça é, antes de tudo, um ato imenso de coragem. Um ato de bravura, né? Sim. E se a gente conectar isso ao quadro geral da solenidade, a gente consegue enxergar a magnitude perfeita do que essa cadeira número 20 da AML representa hoje. Como assim? Pensa bem. De um lado, temos o trabalho clínico no consultório. Um ambiente de portas fechadas, pautado pelo sigilo absoluto, focado na escuta íntima, silenciosa e individual do sofrimento de quem não consegue falar. Tá. O micro e o macro. Do outro lado, temos a cadeira na Academia Mato Grossense de Letras, um espaço de extrema visibilidade, focado na preservação da cultura, da memória regional e da voz coletiva, sim, em alto e bom som. Parecem mundos totalmente opostos. Parecem, mas são, na verdade, duas faces essenciais da mesmíssima moeda. Ambas as esferas existem para validar, resgatar e preservar a divinidade da experiência humana. Nossa, muito bem colocado. E é maravilhoso ver como essa preservação da dignidade também sabe ser festiva, né? Porque a cerimônia lá na Casa Barão de Melgaço passou longe de ser apenas uma troca de discursos formais engessados. Foi uma festa linda. As matérias jornalísticas descrevem um evento cultural absolutamente efervescente. Teve performance da aclamada companhia de teatro Cena 11. Que é fantástica. Sim, e apresentações de ícones intocáveis da música regional, como a Vera Capilé, e toda a alegria contagiante da música pantaneira, com o trio Pescuma, Henrique e Claudinho. Que energia boa, né? Cara, foi literalmente a literatura, a psicanálise profunda e a cultura popular mato-grossense de braços dados, numa celebração vibrante da vida. E uma celebração em vida, o que faz toda a diferença do mundo. Esse detalhe da presença maciça das artes cênicas e da música regional durante a solenidade reflete com perfeição o próprio objeto de pesquisa da homenageada. Como assim? Da mesma forma que ela mergulhou na brasilidade e dissecou a força curativa da arte ao estudar a trajetória da Elis Regina, a consagração literária da própria autora foi inteiramente envolvida e embalada pela arte viva de Mato Grosso. É um ciclo que se fecha. É um ciclo que se fecha de forma poética e incrivelmente coerente com tudo que ela publicou e defendeu na carreira inteira dela. Absolutamente. Para recapitular, a rica e complexa tapeçaria de informações que a gente desdobrou nessa análise de hoje. Vamos lá. A gente começou com a merecida coroação literária da Maria Turbino, celebrando uma vida inteira dedicada à arte de ouvir o outro e de escrever. Uma trajetória brilhante. Mergulhamos fundo no seu estudo denso sobre as armadilhas invisíveis da dor feminina, explorando os mecanismos da histeria, da somatização e daquela pressão impiedosa que a sociedade exerce sobre a identidade das mulheres, sufocando as válvulas de escape. A famosa panela de pressão. Isso. Em seguida, vimos como a saída brilhante para aliviar essa pressão foi exemplificada pela explosão artística sem precedentes da genial Elis Regina. A materialização da sublimação em seu estado mais puro e revolucionário. Exato. E para amarrar tudo isso,
A gente retorna à âncora emocional que deu início à nossa conversa lá no começo. O verdadeiro fio condutor que não está escrito nas teses de doutorado, mas que sustenta toda a narrativa da vida. A viagem da Preta. Campo Grande encarou a estrada e foi até Cuiabá por um único motivo: Estar presente. aplaudir de pé a vitória da sua amiga inseparável, celebrando uma história linda que teve início lá atrás, em Bataguaçu, e que perdura para sempre. O que nos comprova de forma irrefutável que o acúmulo de conhecimento intelectual, a produção de arte revolucionária e as conquistas de títulos acadêmicos são feitos maravilhosos, Sensacionais. mas que eles perdem grande parte do seu brilho e do seu significado se a gente não tiver ao nosso lado aquelas pessoas que nos conheciam antes de tudo isso acontecer, sabe? As testemunhas da nossa jornada. Isso, pessoas com quem possamos compartilhar a alegria sincera da chegada. E isso levanta uma questão importante, sabe? Uma reflexão que a gente quer deixar no ar. Manda. A gente viu claramente, através da lente da psicanálise freudiana, como a dor intensa e os conflitos da vivência humana podem ser sublimados e transformados em obras de arte, sejam elas análises literárias premiadas ou interpretações musicais avassaladoras. A transformação da dor em legado. Exato. E a gente viu que essa arte tem o poder de nos tornar imortais perante o julgamento do público ou perante o registro oficial de uma academia centenária de letras. Mas, quando as luzes do palco se apagam e voltamos para o silêncio e para a rotina do nosso cotidiano longe dos holofotes, qual é o legado imortal que estamos construindo silenciosamente todos os dias nas nossas vidas? Nossa. Qual é a marca que estamos deixando através das amizades que escolhemos cultivar, da lealdade que oferecemos e das pessoas que decidimos apoiar e sustentar ao longo de décadas? Fica a reflexão para quem nos acompanha. Fica, sim, uma reflexão gigantesca e que a nossa audiência lembre sempre. Os livros brilhantes continuam enfileirados nas estantes, os fardões bordados a ouro acabam preservados em caixas de vidro nos museus. Mas a lembrança daquele amigo de infância que cruzou as estradas da vida apenas para aplaudir o sucesso de alguém que ama, Isso não tem preço. isso o tempo não apaga. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo Mergulho Profundo.